Olá, gente, aqui é a Ellen novamente. E nessa parte 3, nós vamos falar sobre a sistemática filogenética. E o que é a sistemática filogenética? Ela é o ramo da biologia que, através de estudos, vai buscar entender a história da evolução de cada espécie. Por isso que o conceito filogenético de espécie é importante para a cladística, que na verdade é o mesmo que a sistemática filogenética. Então, é através da descrição das espécies, com a ajuda das técnicas mais avançadas, como o sequenciamento de DNA, que vão ser construídas as árvores filogenéticas e os clados que vocês vão ver mais adiante. Então, vamos lá. Quais que seriam as fontes de informação necessárias para a construção das árvores filogenéticas? Então, seriam todas aquelas usadas para conseguir identificar direitinho uma espécie, para saber quais são as espécies que estão mais aparentadas entre si e tudo mais, qual que é a relação evolutiva entre elas. Aí essas fontes elas podem ter origem na morfologia comparada, que nada mais é do que o estudo das estruturas físicas, principalmente a parte óssea dos organismos. Temos como fonte também de informação para a construção da filogenia a bioquímica comparada, a citologia comparada, tudo que tem a ver com a biologia molecular, porque hoje em dia ela é muito usada para fazer essa comparação entre espécies. Aqui, para que vocês possam entender o que é uma árvore filogenética, o que é um cladograma, vocês têm que saber, ter conhecimento sobre dois fenômenos evolutivos, que são a cladogênese e a anagênese. Tanto a cladogênese como a anagênese vão ser importantes porque elas vão interferir de maneira direta na forma com que uma espécie evolui. No caso da anagênese, a anagênese ela é a união de todos os processos que vão ocorrer na população, desde que a população começou a existir até os tempos atuais. Então, a anagênese seria cada mudança que vai acontecendo no código genético daquela espécie, cada mutação que vai sendo passada de geração em geração ao longo do tempo. Já na cladogênese, os processos eles vão ser responsáveis pela geração de uma nova espécie, por causa de uma ramificação, que a gente vai chamar isso de especiação. Como que isso acontece? Geralmente, uma espécie, na cladogênese, ela vai sofrer uma divisão do seu grupo. Então, pensa num grupo muito grande de indivíduos. E aí, esse grupo ele vai sofrer uma separação. Por exemplo, surgiu uma barreira física. Então, tem uma montanha que vai dividir o grupo grande em dois grupos menores. Então, vai ficar um grupo A de um lado e o grupo B do outro lado da montanha. E dentro desses dois grupos vai existir indivíduos que vão conseguir se adaptar e outros que não. Então, os que conseguirem, eles vão viver. E os que não conseguirem, consequentemente, vão morrer. Mas os que conseguirem, eles vão continuar vivendo ali por muitos e muitos anos e vão sofrendo mutações. Aí imagina que daqui a 1000 anos, por exemplo, um pesquisador fosse lá para conseguir observar tanto do lado A da montanha quanto do lado B da montanha. E aí ele vai perceber que existem semelhanças entre aqueles dois grupos, mas também existem muitas diferenças. Diferenças tamanhas que ele não pode classificar esses dois grupos como uma mesma espécie. Então, por causa daquela barreira física ali, surgiu uma nova espécie ao longo dos anos. Então, isso que é basicamente a especiação. E a especiação ela acontece porque ambos os grupos que descendiam de uma mesma espécie, eram um mesmo grupo, eles vão evoluindo isoladamente um do outro. E aí vai acontecer que eles vão se tornar espécies distintas. Então, a gente pegou essa imagem que vai mostrar de uma maneira muito simplificada mesmo como acontece esses dois fenômenos, tanto a anagênese quanto a cladogênese. E de um lado, vocês podem ver a anagênese, tem um ratinho branco, e aí ao longo dos anos, esse ratinho vai sofrendo mutações em cada uma das etapas, e cada mutação vai resultando em uma novidade evolutiva. E aí do outro lado,
tem a cladogênese, que tem também o ratinho branco, mas aí por causa de uma barreira que está representada com esse retângulozinho pequenininho todo pontilhado, vai acontecer uma divisão, uma ramificação dessa espécie, dando origem a uma nova espécie, porque vai acontecendo, na verdade, paralelamente à anagênese dentro da cladogênese. Aqui a gente tem um cladograma. Ele é a representação das relações de parentesco entre as espécies numa forma gráfica, né? Uma forma visual. Então, o que tem aqui nesse cladograma que é importante vocês saberem? Tem a raiz, que é o ponto lá embaixo, o primeiro ponto do cladograma, e a raiz é onde vai se encontrar o ancestral comum de todas essas outras espécies que vão surgir aí. Então, cada linha que vai sair é um ramo. E aí, esses ramos, no finalzinho dele, a gente tem os terminais, que tem a letra A, B, C, X e tal. Essas letras, elas vão simbolizar os táxons, que são as espécies. É nada mais que isso. E cada nó que está sendo representado no cladograma vai representar, na verdade, uma novidade evolutiva. Então, dá para ver pelo desenho que tanto a anagênese quanto a cladogênese são realmente importantes para a formação de novas espécies. Então, recapitulando, cada terminal é um táxon novo, que é uma espécie nova, um grupo novo. A raiz é o ancestral comum e os nós são as novidades evolutivas. No caso, os nós eles também podem vir a representar um ancestral comum que seja mais recente do que o primeiro ancestral da raiz. Existem mais de uma forma de representar um cladograma. Então, eles podem ser desses três tipos que estão nesse modelo, desses três tipos que estão nesse desenho representativo, mas ele também pode ser de uma forma mais circular, arredondada, que é usada para alguns artigos científicos que vão fazer o tratamento de muitas espécies, por exemplo. Outra coisa que é importante saber na hora de ler um cladograma é que uma unidade observada é chamada táxon, como eu já tinha dito anteriormente, e que os táxons, que são esses terminais A, B, C, D, que estão escritos nessa parte mais superior do cladograma, eles podem ter grupos irmãos. Então, como é que é a representação de um grupo irmão? Um grupo irmão, ele é aquele que vai ter características evolutivas em comum. Então, que tem um parentesco mais próximo na árvore filogenética. Vai ser basicamente dois terminais que vão surgir no mesmo nó. Então, aqui a gente pode observar que o grupo C ele vai surgir do mesmo nó que o grupo D. Então, esses dois são grupos irmãos. Outra coisa que também é possível observar é de que descendente mais próximo o táxon está se originando. Igual está acontecendo nesse primeiro exemplo aqui, do grupo monofilético, em que os táxons B, C, D e E, eles todos estão descendendo do ponto amarelo, do nó amarelo. E eles são denominados grupo monofilético por quê? Porque todos os táxons descenderam do mesmo ancestral. E aí, isso é um grupo monofilético, quando todos os táxons observados descendem de um único descendente. Pronto. Agora temos também o grupo parafilético, que nesse exemplo aqui dado seria o grupo B, o táxon B, C e D, tirando o táxon E. Porque se colocar o táxon E, vai virar um grupo monofilético. E a gente está falando de grupo parafilético. Então, o que é o grupo parafilético? É basicamente quando o grupo observado ele não vai incluir todos os descendentes de um ancestral comum. Porque se ele incluir todos, ele vira um grupo monofilético. E aí temos também o grupo polifilético. E o grupo polifilético ele vai ser quando a gente analisa apenas os terminais que não vão incluir
um ancestral comum recente. Então, seria como nesse exemplo. O táxon A, o táxon B e o táxon E. E a gente pode observar que nenhum deles tem um descendente comum recente. Então, a última coisa que a gente precisa saber sobre os cladogramas é que nele é possível observar alguns eventos. Então, por exemplo, uma novidade evolutiva ela vai ser chamada de apomorfia. Então, cada nozinho vai representar uma apomorfia. Mas aí, quando essa característica nova, essa novidade, ela é homóloga, ela tem a mesma ancestralidade e é compartilhada por 2 ou mais táxons, ela é chamada de sinapomorfia. E aí, se essa novidade é exclusiva do táxon, é exclusiva de um terminal só, de uma espécie só, de um grupo só, ela vai ser chamada de autapomorfia. E ainda tem as plesimorfias, que são as características ancestrais que podem ou não continuar existindo ao longo do cladograma. Aí vai depender da evolução de cada grupo. Essas são as nossas referências. Galera, eu sei que é muita coisa, mas voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Bons estudos para vocês e até uma próxima. Se cuidem e é isso.